A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Bom dia, Lucas. Bom dia, William. Estamos hoje aqui entrevistando o nosso já conhecido habitué, né? O nosso mestre aqui, que vem nos dar mais uma aula aqui para finalizar o último ano, o último programa ao vivo, né, da nossa rádio, o último programa nosso, né? O último Nós Servimos ao vivo, porque os outros dois programas serão gravados, porque um cai no dia 24, o outro no dia 31, e ninguém está com muito espírito no dia 24 de acordar de manhã cedo para vir aqui falar. Eu estou, mas as pessoas não estão dispostas, né? Então, nós gravamos já o primeiro programa do dia 24, vamos fazê-lo para o dia 31, e vamos hoje, então, com o nosso último programa, para fechar assim com chave de ouro, ouvir o nosso já conhecido, o nosso mestre em Direito, Dr. Henry David Grazinoli. Bom dia, Dr. Henry. Bom dia, Dr. Paulo Magno, bom dia aos ouvintes da Rádio Imperial, aos amigos aí da técnica, a toda a turma. Estamos aí, o último programa ao vivo, né? Último Obrigado programa ao vivo, convite. Pois é. Sempre uma honra estar aqui falando com você e com os ouvintes, com essa gente maravilhosa aí do Lions Clube Quitandinha, né? Pois é, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a nossa situação atual do país, né? O momento brasileiro, né? Doutor Henry, estamos vivendo uma crise ciclópica ou seja, estamos colocando pedras em argamassa na construção desse país? Ou esta crise é só política? Eu tenho a sensação de que a crise ela é política. Para mim, 90% da crise é política. E os outros 10% resultam exatamente do quê? Da falta de ação do país. O país ficou estagnado diante de todos esses problemas que nós tivemos aí relativamente à falta de ética, à imoralidade, ao desgaste da classe política, que é enorme no Brasil, sem precedentes, não tem precedente histórico do que está acontecendo. Então é uma crise política que resultou da falta de ética, não é? Da desobediência. Essa semana eu recebi uma provocação através de uma rede social de um ex-aluno, que hoje é um jurista até destacado aqui no Brasil. Ele está morando no Paraná, coincidentemente. Na República de Curitiba. Na República de Curitiba. E ele me fez uma provocação dizendo que a Constituição brasileira ela tinha que ser reformada, e embora, lembrando o professor Henry, que foi professor dele de Direito Constitucional, eu, na década de 80, no início da década de 90, defendia essa Constituição, mas dizia que o momento histórico, ela tinha que ser considerada através e pelo momento histórico que o Brasil vivia, mas que ela teria que ser atualizada, evidentemente que ela ficaria superada. Uhum. E aí ele me disse assim, professor, nós temos que fazer uma reforma constitucional. Eu disse a ele, meu amigo, nenhum país sobrevive, seja com boas ou más leis, seja com bons ou maus políticos, se nós não tivermos o mínimo da prática da boa ética. Se nós não tivermos ética, não tem Constituição, não tem lei que regule e que controle uma sociedade. É verdade. Então, a ética, a moral, ela é a base da construção de qualquer sociedade, de qualquer nação. Aí depois você traz a lei, depois você faz uma Constituição, depois você cria os contratos, mas, infelizmente, a crise política brasileira ela decorre da falta de ética. Pois é, essa nossa Constituição não teria sido uma Constituição muito abrangente, muito ampla, e que deixou capenga vários itens que não foram, através de lei ordinária, regulamentados? Você tem razão, foi sim. E hoje, depois de quase 30 anos passados da Constituição, nós sabemos que, de fato, ela exagerou, digamos assim, porque ela projetou um país pouco
provável, um país pouco possível. Utópico, né? Até utópico, em algumas situações. A gente pode falar, por exemplo, de utopia quando a gente se refere ao dispositivo constitucional que prevê o atendimento universal à saúde. Quer dizer, nenhum país do mundo, nem os mais ricos, conseguiram atender gratuitamente a toda a população todos os problemas de saúde da população. Então, a verdade é que essa medida de prometer, digamos assim, né, através da Constituição, que todos teriam acesso à saúde e que esse acesso seria amplo e universal, foi um erro. Isso é uma utopia, como você está dizendo. É a típica utopia. Exatamente. Né? E, por outro lado, a utopia que nós poderíamos ter abraçado, se é que podemos falar assim, né, seria a utopia da educação. Essa nós não abraçamos. Perfeito. Porque hoje já se ouve até o pessoal dizer que quer fazer nova Constituinte. Eu digo, mas gente, espera aí. A nossa Constituição, se a gente olhar para a Constituição, tá bom, é consuetudinária, a Constituição da Inglaterra, tá bom, mas de qualquer maneira, há quantos anos, né, existe aquela Constituição? A própria Constituição dos Estados Unidos nunca foi mudada, né? Uma Constituição que vem desde praticamente da sua proclamação, da sua república. Quer dizer, como é que pode? Toda hora a gente está mudando a Constituição aqui. A Constituição aqui parece que é feita de acordo com o governo que está no poder. Essa é a gravidade da situação. Então, a sociedade brasileira, o que ela precisa hoje? Ética e justiça. Ética e justiça. Justiça está sendo feita. Com excessos, mas isso é próprio do sistema. Quando você desequilibra o sistema, não é? Quando você tem legislativo, executivo e judiciário funcionando, e as instituições civis também, há o equilíbrio. Não é? Então, isso reduz a possibilidade de injustiças. Agora, hoje, qual é o órgão público que está atuando no Brasil? O judiciário. Que está, inclusive, legislando. Está legislando. De sobra. É um absurdo. Essa semana nós tivemos uma decisão do ministro Fux que demonstra mais uma vez isso. Ele interfere diretamente no processo legislativo. Não interessa se o Congresso está legislando mal, mas o Judiciário não pode interferir lá. Exatamente. Então, veja, é a crise dos poderes que está levando o Judiciário a agir, e o ativismo judicial hoje é uma coisa que toda a sociedade entende. Você hoje conversa com o cidadão mais simples, menos informado formalmente sobre o direito, e ele vai dizer, olha, está muito bom, que o juiz tem que mandar prender todo mundo mesmo, tem que tirar essa turma daí. Essa é a conversa que a gente ouve. Né? Agora, exageros vão acontecer. Por exemplo, eu nunca vi, nós somos advogados, estamos aí há alguns anos atuando, a gente não se lembra de ver a tal condução coercitiva tão utilizada como hoje. Isso aí, eu conheço o Instituto, a prática dele era você era intimado, não ia, reintimava, você não ia, aí tinha a recondução, condução. Agora virou moda. Polícia Federal sai pela manhã com mandado judicial, condução coercitiva. Então, veja, é uma situação que desequilibra. Agora, sem a justiça, quero crer, seria pior ainda. Exato. Eu tenho a impressão que esse processo... Mas eu acho, não sei, não querendo te interromper, Henry, mas eu acho também que o grande problema disso tudo é porque os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo presidente em exercício. Ou seja, eles ficam... não quero usar uma palavra um pouco fácil, vou dizer mesmo, ficam devendo favor ao presidente que os elegeu. Então, com isso, eu acho que há uma cooptação, sei lá, alguma coisa assim, que eles ficam presos, eles ficam dependendo, eles ficam devendo favor, como se ficassem devendo favor ao presidente, e aí começam a descambar as decisões judiciais em favor do presidente e em desfavor da própria população. Essa situação teria algum jeito da gente resolver isso? Você vê alguma luz? Essa indicação que você bem se refere, ela é um problema para o judiciário. E ela acontece não só no Supremo. No Supremo. Nós temos nas outras esferas do judiciário. Judiciário também. As indicações pelo o eleitoral, exatamente. Eu acho até que no quinto constitucional, eu não acho que um ministro
não poderia chegar a ministro se ele foi juiz pelo 5º Constitucional. Por exemplo. Eu acho que o juiz deveria ser, o ministro deveria ser juiz de carreira, né? Ele deveria realmente ter galgado, pelo menos, né? Agora a gente vê aí pessoas que nem foram juízes sendo nomeados ministros do Supremo Tribunal Federal, é assustador. E outra coisa, a nomeação, a indicação para um ministro do Supremo, por exemplo, ou do STJ, do Superior Tribunal de também. Dos tribunais de Brasil. Os tribunais. O sujeito, para chegar lá, ele tem que fazer política mesmo, ele tem que correr atrás, tem que conversar com os políticos. Tem que ir aos gabinetes dos senadores e deputados. Tem um episódio sobre a nomeação do ministro já aposentado Joaquim Barbosa, que ficou famoso pelo Mensalão, né? Uhum. Eu queria rapidamente citar, Sim. mas que de certa maneira demonstra isso que nós estamos falando, que você muito bem levanta. O ministro Joaquim Barbosa ficou conhecido no Brasil por duas razões. Primeiro, o primeiro ministro negro indicado para uma Suprema Corte. Nós não tínhamos, até então, a nomeação de nenhum negro para a Suprema Corte. Ele foi nomeado pelo ex-presidente Lula e atuou como juiz, esse sim, muito isento, tão isento, que ele enfrentou até seus colegas na época do Mensalão, para levar adiante o Mensalão, e conseguiu levar até onde pôde. Exato. Depois não resistiu, Mas a nomeação do Joaquim Barbosa tem um fato interessantíssimo, olha só. Isso foi escrito pelo Frei Beto num artigo, se não me engano, publicado na Folha de São Paulo. O Lula era presidente no primeiro mandato e um dia ele tinha uma vaga no Supremo e ele tinha que nomear o ministro. Então ele conversou com seus assessores e disse que gostaria de nomear um negro, né? E aí o Frei Beto estava nessa reunião, ouviu o presidente fazer o comentário e tudo bem. O Frei Beto conhecia o Joaquim Barbosa das universidades de Brasília. Ele vai para o aeroporto pegar um avião, num daqueles dias, Frei Beto, e encontra Joaquim Barbosa, que retornara dos Estados Unidos e que era professor na Universidade de Brasília. Os dois se encontraram e o Frei Beto virou para o Joaquim Barbosa e disse assim: professor, que tal ir para o Supremo? Aí ele falou: poxa, seria uma honra para mim, imagina ser um ministro do Supremo. E aí Joaquim Barbosa dá um cartão de visitas ao Frei Beto no aeroporto. E ali está. Dias depois, Frei Beto, em audiência com Lula, diz assim: presidente, eu tenho aqui uma indicação a fazer para o Supremo. É negro. O primeiro requisito era esse, imagina. Porque, poxa, eu acho que isso aí é preconceito, que afinal de contas, né, exatamente, tem que escolher alguém capacitado, não importa. Não importa se seja. Mas ele queria fazer política, que é o que o Lula sempre fez muito bem. E aí o Frei Beto apresenta o cartão de visitas e faz um resumo sobre quem era Joaquim Barbosa. Eu acho que Lula acertou ao nomear Joaquim Barbosa, certamente. Todo mundo sabe que ele foi um juiz isento e honesto. Mas podia ter errado. Então você vê, o presidente nomeia alguém que vem por indicação. De fora. É muito arriscado isso aí, não é verdade? Realmente. E quais são os personagens desta atual crise brasileira? Olha, pessoas físicas. Sim. Bom, eu acho que a gente tem que reconhecer... Físicas ou jurídicas. Né? Eu acho que a gente tem que reconhecer, doutor Paulo e amigos ouvintes, é fácil reconhecer que partidos políticos que dominaram o cenário brasileiro nos últimos 12 anos têm a maior parcela de responsabilidade nisso. Eu me refiro ao Partido dos Trabalhadores e ao PMDB. Eu acho que esses dois partidos, que foram protagonistas do poder nos últimos 12, 13, 14 anos, têm uma responsabilidade. Essas duas instituições, elas têm uma responsabilidade. Então, elas são personagens importantes dessa crise, número 1. Número 2, eu acho que o segundo personagem importante dessa crise, ou os personagens, são realmente os políticos que, na sua grande maioria, se revelaram incapazes de representar a sociedade brasileira. Veja, quando uma companhia como a Odebrecht faz uma delação premiada e ela lista 200 pessoas que exercem cargos da mais alta relevância no país... Absurdo isso. Isso é o fim da picada. Realmente. Isso é o fim da picada. Quer dizer, isso ultrapassa qualquer limite razoável de aceitação que a população poderia ter, por
por exemplo, do sujeito que aceitou lá uma doaçãozinha para um Caixa 2 no momento que a campanha precisava. Isso ultrapassou todos os limites. Então, esse é o segundo personagem. Mas tem um terceiro personagem aí, que eu acho que o povo brasileiro tem uma parcela de responsabilidade nisso. Sim, no resto da dúvida, é o povo que elege. Porque foram eleitos. Exatamente. Ninguém chegou lá sem eleição. Exato. Todos foram votados. Exatamente. E eu me lembro, aqui mesmo, várias vezes, em outras ocasiões, quando surgia a campanha política, o que a gente ouvia nos últimos anos? Eu não quero saber de política. O pessoal votava, eu não quero saber de política, eu não quero saber de política, eu não quero saber de política. Está aí o resultado. Então, ou vamos começar a querer saber de política sim, ou esse país vai virar um país de miseráveis. Essa que é a verdade, um país de miseráveis. Exatamente, desculpa aí. Algo mudou e as manifestações populares passaram a vocalizar, vamos dizer assim, o inconformismo do povo contra a corrupção e o desgoverno? Eu acho que sim. Na verdade, eu até escrevi um artigo outro dia que publiquei, onde o título do artigo é 2013, o ano que não terminou. Porque se nós voltarmos atrás, 3 anos, em abril, maio de 2013, era presidente, final de primeiro mandato, a presidente Dilma Rousseff, nós tivemos aquela grande mobilização nacional que surpreendeu a todos, porque ela foi organizada pela rede social, e o Brasil inteiro foi para as ruas. Nós vimos em São Paulo 1 milhão de pessoas nas ruas, nas avenidas, todo mundo caminhando com bandeiras, e naquela época o motivo era tal aumento da tarifa de ônibus, começou em São Paulo. Os tais dos 20 centavos. Os tais dos 20 centavos. Mas, na realidade, ali a gente já percebia... lógico, já tinha outra conotação. O povo já tinha percebido que nós estávamos mal representados, que havia uma podridão enorme na República Brasileira. Exato. E o povo começava a sair às ruas tentando ver se conseguia alguma coisa. É mais ou menos uma situação... Quando você tem uma crise de liderança política, as pessoas vão para a rua, mas elas não têm em quem confiar. Então elas não chamam nomes. É por isso que de 2013 para cá, os nomes chamados são de Sérgio Moro, são de procuradores de justiça que trabalham, por exemplo, na Lava Jato. Porque o povo, ele busca o líder, ele busca aquele que vai ser o justiceiro. Exatamente. E isso é terrível, né? Quando se busca um justiceiro, é sinal é o fundo de que do poço. Exatamente, que o país chegou ao fundo do poço. É o fundo do poço. Ter derrubado a presidente e enfraquecido o partido dela é a solução para a atual crise? Eu acho que sim. Não, política só se resolve tirando do poder e botando outro. Não existe outro caminho. Não existe redenção de político, principalmente de político corrupto, Paulo. Veja bem, não há como haver redenção. Então você imagina o seguinte, agora está lá o presidente Temer. Já tem uma denúncia de que ele manipulou e recebeu 10 milhões de reais pelo PMDB. Ele não veio a público negar isso, porque, na verdade, ele não tem como negar. Exato. Porque, se tivesse, ele já teria pedido uma rede nacional. Lógico. E denunciaria, isso é um absurdo que estão fazendo comigo e tal. Ele não tem. Então, um homem desse não tem condições. Mas vai mudar de novo, tem que tirar de novo. Eu já estou de novo no fora Temer agora. Eu estava fora Dilma, agora estou fora Temer. E vamos fazer a sucessão. Se ele renunciar no início do ano... Vamos eleger outro, que o Congresso eleja, vamos cumprir a Constituição. E se não servir, tira. Não consigo enxergar. Porque quando a gente olha também os sucessores dele, a gente se assusta, né? Claro, evidente. Não, tem que haver uma eleição. E mesmo que seja indireta, mesmo que ela seja indireta, porque qual é a regra constitucional hoje? Se o Temer renunciar até o dia 31 agora, tem eleições diretas. Isso. A Justiça Eleitoral tem que convocar uma eleição para presidente da República. Mas se ele renunciar a partir de 1º de janeiro, que é o 3º ano de mandato, aí o Congresso Nacional elege indiretamente um novo presidente, que não precisa ser um dos deputados ou senadores que estão lá. Pode ser uma pessoa comum do povo. Eu, você, podemos se eleger. Me elege e me põe com plenos poderes para ver o que eu faço nesse país se eu não resolvo a situação desse país em 2 tempos. Imagina experimentarmos fazemos essa experiência agora. Ora, o Tancredo foi eleito por eleição indireta. Exatamente. Não governou, mas foi eleito por eleição. Exatamente, porque alguém tem que resolver a situação do Brasil, né? A Operação Lava Jato está demonstrando uma eficácia no enfrentamento à corrupção? Está, eu acho que está, viu, Paulo? Está. Ela está sendo eficaz e um detalhe, as decisões judiciais estão saindo
com rapidez. E será que elas serão cumpridas na sua íntegra? Ou se daqui a 6 meses, por exemplo, um condenado desse já não está na rua, ou cumprindo prisão domiciliar na sua mansão em Itaipava, por exemplo? Isso aí é uma questão que, de acordo com a lei brasileira, isso pode acontecer. Nós conhecemos a legislação penal brasileira, sabemos que ela facilita, principalmente para réus primários, né, o fato de você cumprir penas domiciliares, ou mesmo redução de penas ou conversão de regimes. É muito fácil fazer isso no Brasil. Tem uma gama imensa. E o dinheiro que é bom mesmo não vem, né? Não. Não uma parte veio, mas não virá todo. Não virá todo. Agora, existe uma questão aí nas condenações da Operação Lava Jato que a mim incomoda muito, sabe? Me aborrece pessoalmente, que é o seguinte: eu acho que o empresariado corrupto brasileiro está se livrando com muita facilidade. Também estou achando. Eu tenho a impressão que há um exagero nessas delações. Eu tenho para mim que o judiciário, principalmente aí me refiro ao juiz Sérgio Moro, o Sérgio Moro já demonstra o seguinte: ele tem, não estou desfazendo nem diminuindo o trabalho que ele fez, muito pelo contrário. Não temos como fazer isso. Mas ele é um juiz, e como juiz ele não tem que ser perfeito, mas ele tem que ser quase perfeito. É assim que funciona. Quem exerce cargo público não tem que ser perfeito, mas tem que ser quase perfeito. Né? Então, eu acho que ele tem já um objetivo, ele quer pegar alguns políticos ele quer pegar, porque ele ainda não pegou. E ele está levando a delação premiada ao extremo, liberando os empresários. Eu fico triste quando vejo um Marcelo Odebrecht ser liberado. Eu também vejo. Esse sujeito tinha que ficar mais tempo preso. Eu também acho, concordo. Agora plenamente. É um preço que está se pagando. Exatamente. Para se chegar ao vamos dizer assim, aos chefões, né? Porque esses chefões podem voltar. Então nós temos que alijá-los, eliminá-los, né? Que aliás já deveriam ter sido eliminados antes e não foram. Em todo caso, deixa para lá. A violência está se transferindo para a política com agressões ao patrimônio público e agressões nas redes sociais? Está. E olha, eu vou te dizer mais. A sorte do Brasil é que a população brasileira... existe um ditado antigo que diz que o Brasil é ordeiro e cordeiro, que o brasileiro é ordeiro e cordeiro. Recentemente eu li um artigo de um antropólogo que desmonta essa tese, e eu também acho que o brasileiro não é mais aquele povo ordeiro e cordeiro que foi no passado. Eu acho que o problema do brasileiro hoje é que o brasileiro, na sua grande maioria, é ignorante. Ah, sim. Né? Graças ao próprio sistema que provocou isso. Não tem conhecimento. Você viu essas últimas estatísticas que saíram agora? Exatamente. É um negócio absurdo. Apesar que eu não acredito nisso, né? Mas os índices são altos, né? de ignorância do povo. Sim. Isso não resta então, dúvida. Resta dúvida. A população não tem... Pensei que você estivesse referindo nos índices... políticos que foram ditos. Estou falando dos índices de deseducação. Isso é verdadeiro, isso é real. Então, o que acontece? Uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem boa informação, ela tem dificuldade de formar uma ideia, um conceito sobre alguma coisa. O cérebro é fraco para isso. Então, o que ela faz? Ela procura alguém que lhe dê a solução. É mais ou menos como eu perguntar a você: quanto é 2 mais 2? Você diz: eu não sei. Você pergunta: quanto que é? O jeito de falar: 4. Tá bom. Se falar 5, você vai repetir 5. Então, a falta de conhecimento, ela impede que o cidadão formule um conceito próprio, uma autocrítica e uma crítica sobre o quadro que se apresenta a ele. Certo. Esse é o principal problema que a deseducação, que a falta de informação causa. Verdade. Né? Muito bem. Então, o povo brasileiro, ele não tem capacidade, e aqui eu quero dizer, isso não é uma ofensa, é uma constatação. O povo brasileiro não tem capacidade, na sua grande maioria, de decidir os destinos do Brasil, porque não tem educação para isso, não tem conhecimento. Então acredita, o povo é crente, acredita no que vem, acredita em promessas, falsas promessas, e aí ele vai votando, vai elegendo. Ora, essa é a pior constatação, doutor Paulo, que a gente pode fazer. Porque a gente sabe que educação não se resolve em 1 ano, 2 anos. Não. São gerações. São gerações, exatamente. Eleições diretas hoje seriam um caminho? Não seriam. Aí que está. Eu não acredito na possibilidade de ser o caminho pelos argumentos que eu acabei de dizer aqui. Se você, as pesquisas hoje já estão dando Lula em primeiro na pesquisa. Claro que isso o Datafolha, eu não acredito nesse Datafolha. Nós falamos disso aqui na quarta-feira até sobre esse aspecto. Houve um debate, no nosso debate aqui no 550 do Jorge Luiz. A gente falava justamente sobre esse problema
do Datafolha. É porque eu não acredito nesse negócio. Eu digo, não é possível que o povo brasileiro seja tão imbecil de ter tirado a mãe para botar o pai. É isso aí. Mas, na verdade, corre o risco, é perigoso. Porque a população, na sua grande maioria, pelos argumentos que eu acabei de dizer, não tem formação suficiente para escolher. Eu estou defendendo a tese, nesse momento, de que Temer deveria renunciar em janeiro e o Congresso deveria eleger um presidente de maneira indireta, para que ele pudesse fazer essa transição até as eleições de 2018. Aí você pergunta, mas aí por que não eleições diretas agora? Porque eu acho que o país tem que ser preparado para isso. Já que o povo não consegue informação por conta própria, nós temos que fazer debate. Isso realmente. Esses próximos 2 anos seriam 2 anos de amplos debates, pelo rádio, pela televisão, nas escolas, chamar o professorado para botar a política na sala de aula e tentar ver se a gente consegue, então, através do debate, eleger diretamente um presidente daqui a 2 anos que pudesse, então, somar todo esse anseio, principalmente ético, porque nós temos um problema hoje ético seríssimo. Isso precisa ser recuperado. Agora, essa transição que aconteceu no governo, que nós vimos aí, será dolorosa para todos nós, vai? Você se refere ao governo federal? Federal? É. Eu acho que vai, né? Vai ser dolorosa, está sendo, né? Está sendo dolorosa. Olha, por exemplo, você vê o seguinte, como que pode um presidente... Eu achei patética aquela última entrevista do presidente com os ministros, onde ele diz para a população que ele vai trabalhar para tentar... Olha só, um presidente diz assim, eu vou tentar reduzir o juro do cartão de crédito. Isso é terrível. Isso é brincar com a inteligência, sabe? Porque se nós ele quiser sabemos que diminuir, acabou. Acabou, ele tem muitas ações para fazer isso. Inclusive sobretaxar os bancos. Exatamente. Mas ele não faz porque ele não tem Que credibilidade são para os fazer. grandes devedores do governo, diga-se de passagem. Sim, aqui no intervalo nós falávamos, você lembrou, por exemplo, a dívida que um banco grande aí tem com o INSS. Né? Agora, eles não têm credibilidade para cobrar, então jogam isso. Aí o sujeito ouviu essa notícia lá, ele leu na primeira página da manchete, ele está lá de manhã indo trabalhar e pega o jornal, vê isso, opa, vai cair o juro do cartão de crédito. Daqui a um mês ele olha, mas não caiu, aumentou mais ainda. Então, quer dizer, isso é o fim. Realmente não dá para entender. Não tem credibilidade. Na sua opinião, tantos casos de corrupção que estão aparecendo nos últimos anos daria a impressão de que toda a população brasileira esteja muito danada com nossos políticos? Eu acho que está. Eu não me lembro, Paulo, de ter visto assim um índice de indignação tão grande. Né? Indignadas as pessoas estão. Porque elas sabem muito bem que a roubalheira, né, elas sabem muito bem que o que fizeram com o Brasil né? foi um desastre. É verdade. O povo pode não saber como mudar isso, mas sabe o que aconteceu, sabe. Há um esvaziamento da credibilidade dos atuais políticos brasileiros? Total, né? Total. Ninguém tem credibilidade hoje. Isso aí em todos os níveis, inclusive no município. Nós vamos ter agora aí o prefeito que vai assumir, né? Foi diplomado. Oxalá tenhamos sucesso. Ele tem que se cuidar, porque ele já começa sem crédito. Não é por ele, é porque político nenhum tem crédito hoje. É verdade. Né? Então ele recebeu a votação, que foi dividida, ele não foi super votado. Lógico. E ele tem uma responsabilidade imensa, porque antes de mais nada, ele vai ter que provar que a credibilidade existe, que a população pode confiar que ele vai tentar fazer o melhor. Exatamente, e que ele fez jus a cada voto que ele recebeu. É isso aí. Você vê, por exemplo, qual o grande desafio que o futuro prefeito tem em Petrópolis? São 2, na verdade, a meu ver. Primeiro, o político. Ele pertence a um partido que está desmoronando como desmoronou o PT. Exato. Petrópolis, Paulo, no estado do Rio, talvez seja o último baluarte do PMDB. Não existe nenhuma cidade que tenha eleito um prefeito, como Petrópolis elegeu, da sigla do PMDB. Exato. Nos demais estados, nós falamos ainda há pouco de Caxias, o sujeito já teve uma decretação de uma condenação à prisão, agora acabou de ser eleito, nem sequer assumiu. Então, o prefeito Bernardo Rossi ele tem o desafio de saber o que ele vai fazer com a política, porque ele pertence a um partido que está desmoronando. Segundo, o que ele vai fazer com a cidade? A cidade tem dívidas, a cidade não tem dinheiro, o orçamento do ano que vem é menor do que foi o desse ano, e a receita vai cair ainda mais.
esses 2 desafios que ele vai ter são enormes, são 2 desafios enormes, que podem consagrar um político e podem derrubar um político. Eu espero que seja a primeira opção. Eu também. Que ele seja consagrado. Vamos ao nosso intervalo aí, Lucas. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes da nossa Imperial, aqui estamos mais uma vez, retornando ao nosso programa. Nós servimos, entrevistando hoje o mestre Henry David Grazinoli. O Henry, os que votam em quem é mais honesto ou naquele que representa as melhores propostas de governo durante a campanha, ainda são uma minoria? São. Por quê? Porque o povo gosta de ouvir promessa. Não tem jeito, sabe? Se o político não fizer uma promessa, ele diz, esse cara não vai fazer nada. Eu prometo! Tem que prometer. Promessa é o principal de uma campanha política. Tem sido assim até hoje. Né? E eu acho que não vai mudar tão cedo. Né? Promessas têm que ser feitas. Esse é um problema da educação ou também da consciência do brasileiro? Não, é da educação, né? É da educação porque você vê o seguinte, o sujeito que é bem informado, quando ele recebe a promessa, ele sabe se aquilo é possível ou não ser feito. Então, o desinformado, ele acredita. E acredita mesmo. E acredita fielmente, não é? Paga para ver, paga para ver. Nós temos aí uma situação, esse ano, inclusive, na campanha aqui para Petrópolis, na prefeitura, nós acompanhamos e participamos, tem alguns momentos, eu pude perceber o seguinte, o candidato eleito a prefeito, ele reduziu o número de promessas. Né? Ele reduziu significativamente. Compensação, mas o outro aumentou, né? O outro aumentou. Ele aumentou. Não, inclusive, ele disse, o candidato que hoje ainda é o prefeito, no palanque, uma das coisas que ele falava no palanque de campanha é que os funcionários públicos estariam com os seus salários de 13º garantidos. Essa foi a maior das mentiras e a maior das promessas. Eu perguntei até se estava imitando o governo federal, né? Porque se tinha sido entusiasmado pelas mentiras do mentor, do grande mentor da nação, né? Porque ele também inventava as histórias assim, estapafúrdias, né? Prometia. Na última campanha presidencial foi assim, né? Tudo que foi prometido não foi concretizado. Paulo, você me fez lembrar agora aqui uma cena que eu não consigo apagar da minha mente. O presidente Lula, naquela crise de 2008, que começou nos Estados Unidos, com a quebra de... Era uma marola assim, ele tem uma entrevista que ele diz que é uma marola e ele vira para a população e diz assim, saiam e comprem. Exato. Vocês têm crédito, consumam. Eu disse, meu Deus, eu me lembro de estar assistindo essa entrevista, falei, gente, esse cara é pelo louco. amor de Deus, esse cara é louco. Pois é. Como que você vai fazer uma coisa dessa, numa crise daquela, você fazer dívida? E olha aí o resultado. O resultado está aí. Não adianta apenas atacarmos os sintomas como a corrupção, por exemplo. Mas temos que cortar o mal pela raiz. Ou este país vai continuar sendo o país do futuro, passando isso de geração em geração? Pois é, cortar o mal pela raiz, como fazer isso? É uma coisa difícil. As pessoas têm muitas soluções, cada um dá uma solução diferente. Cercar Brasília e fazer cercar Brasília um presídio, será que seria uma delas, né? Outro dia eu recebi um meme lá em casa, no meu WhatsApp, onde o sujeito solta um foguete, um míssil teleguiado, e esse míssil explode no Planalto, né, no Palácio Alvorada, essas coisas. Mas o fato é que nós temos que recuperar a credibilidade política, não tem outro caminho. E quanto à crise econômica, tem um ditado antigo que diz o seguinte, não existe solução para problema financeiro senão com o dinheiro. O problema financeiro não se resolve com política. Exato. Então, nós temos, o povo está endividado, a população brasileira, na sua grande maioria, está devendo no cartão de crédito, no cheque especial, no crédito consignado. Consignado, então, é um negócio de doido. Nossos aposentados estão todos amarrados. Então, nós temos que resolver esse problema financeiro também. Então, eu acho que a partir de uma credibilidade política, o próximo governo, não esse, porque eu não acredito que Temer vai conseguir resolver isso. Ele não tem condições, não tem estofo para isso.
política, que eu me refiro. Sim, ele até é um homem inteligente, ele lógico tem cultura, lógico é bem formado, mas isso, ele não é. Se você olhar a trajetória do Temer, você vai ver que ele não é um político de botar a cara ele não se expõe demais. Uma das teorias de que ele vai renunciar em janeiro é exatamente porque ele começou a ser exposto demais e ele não resistirá como a esquerda, por exemplo, resiste. O Temer não tem essa capacidade de resistência. Então eles acham que a corda dele vai arrebentar se ele for pressionado pela imprensa, pela opinião pública. Claro que a gente nota que a maioria da imprensa brasileira e do empresariado não quer que ele saia agora. Sim. Né? Aí já é uma visão um pouco que mais... isso poderia criar uma instabilidade internacional também. Exatamente. Mas assim que nós retomarmos a estabilidade política, o Estado brasileiro vai ter que, o governo brasileiro, melhor dizendo, vai ter que tomar uma atitude para ajudar a população a sair da dívida. Como fazer isso? Confesso a você que existem várias saídas, eu não sei, não posso dizer qual seria a melhor saída, mas eu quero dizer para você o seguinte: não se resolve dívida financeira só com política, é preciso dinheiro para isso. Exatamente. Diante do cenário da crise internacional e dos desequilíbrios das contas públicas, a necessidade de um ajuste fiscal se impõe de maneira inequívoca? Tem que ter. Nesse ponto, o governo Temer acertou, ele está buscando fazer um ajuste fiscal, ele tomou algumas medidas. Essa PEC, que foi tão combatida, mas ela foi combatida politicamente. Sim, lógico. Mas essa PEC de limitação... Apesar de que o povo não sabe... Não, o povo não está nem... O povo não está tem sabendo, informação sobre pois isso. Precisava se esclarecer mais. Essa PEC de controle de gastos, de limitação de gastos, ela é boa para o equilíbrio fiscal. Certo. Ela é ótima para o equilíbrio fiscal, porque aí ela evita que... ela dá ao presidente da República, aos governadores, a condição de dizer, olha, não posso gastar porque a lei me impede. Exatamente. E aí ele pode deixar alguns compromissos de gasto orçamentário de lado, pode fazer alguns remanejamentos. Então ela foi boa. É uma medida ideal. Tem que fazer o ajuste fiscal, porque no Brasil, o Estado, e aí eu me refiro à União, Estados e municípios, movimenta praticamente 40% da economia nacional. Exato. Quando a Petrobras quebrou, as estatísticas saíram, não é? Mostrando que só o movimento de negócio da Petrobras representava 10% do PIB brasileiro. É muita coisa. Então, no Brasil, a economia depende do Estado. Não tem jeito, não tem saída. Aí tem que haver uma melhor redistribuição entre União, Estado e municípios. Tem que remexer nisso. Não pode. Isso é antigo. Porque os municípios vivem à míngua. Mas, Paulo, você lembra quando o Lula foi eleito... O dinheiro sai daqui. Para o governo federal. Mas quando retorna uma míngua. Nós falamos ainda há pouco de promessas, e de promessas não cumpridas. Temos que lembrar que Lula, quando foi eleito no primeiro mandato, ele prometeu fazer a reforma monetária e não fez. Não fez reforma fiscal. Estava interessado mais em roubar. Os desvios do recurso da Petrobras revelam um problema crônico no Brasil. A corrupção sistêmica como parte construtiva do patrimonialismo que envolve o Estado. Seria isso que permeia o Estado? E isso aí vai demorar algum tempo para acabar. Porque você vê o seguinte, olha só... Ter estatal, então, é um mal. Não, é um mal. Porque elas viram cabides de emprego, fundos de negociatas. Paulo, o maior exemplo do patrimonialismo a que você se refere aí é o Odebrecht. Eu acho que a população tinha que pegar esse fenômeno Odebrecht e analisar, e nós, comentaristas, professores, gente que está na mídia como você o tempo todo, nós temos que pedir à população, olhe e analise esse caso. Vejam bem, uma empreiteira, ela dominava o poder no Brasil todo. Absurdo. Ela que mandava, ela mandava no Congresso, ela mandava na Presidência da República, nos estados, era um poder enorme. Então, o senhor Marcelo Odebrecht, do escritório dele em Salvador, cara, ele comandou o Brasil durante anos. Realmente é absurdo. Porque o político que era o verdadeiro presidente da República. Ele era, só que ele fazia o quê? Plenipotenciário. Isso, ele cuidava dos interesses dele pessoais e do grupinho dele. Exatamente. Ficaram bilionários. A Odebrecht, nos últimos 20 anos, é uma das empresas mais poderosas do mundo, sabe? Com dinheiro público. Então, esse patrimonialismo que você muito bem se refere, ele tem que ser extirpado do Brasil. E eu acho que nesse aspecto, nesse particular, essa Operação Lava Jato está prestando um grande serviço ao Brasil. Né? É hora de tratarmos de uma reforma tributária e uma reforma previdenciária nos moldes que está sendo apresentado ou não? Eu acho que não. Eu sou contra a reforma previdenciária dessa maneira.
Nós não acreditamos, eu não acredito que os dados que o governo está apresentando são verdadeiros sobre a Previdência. Acredito até que eu sei, até defendo um lado que eu acho que realmente nesse Brasil se aposenta muito cedo, não resta a menor dúvida. E acho também que a máquina pública onera e joga essa dívida do Estado em cima da Previdência Social. Claro, porque cada aposentado do setor público, por exemplo, representa 1.000 aposentados. Isso é um negócio de maluco. Isso precisa ser revisto. Isso Agora, precisa ser revisto. Fazer uma reforma, quem é o Michel Temer e aqueles ministros que estão também lá? O culpado é o grande governo, é o nosso governo, que incha a máquina pública de uma maneira tal que é um absurdo. Enquanto na Casa Branca você vê aí 500, 600, 1.000 funcionários, aqui no Brasil são milhares de funcionários. Então é isso. Eu, por exemplo, me posiciono contra a reforma da Previdência, não porque sou contra a reforma, mas Sim. porque nós não nos foram apresentados dados que a gente possa confiar e acreditar, não, de fato, temos que mudar isso. É lógico. Então, esse debate, eu acho que agora... Porque sabemos muito, nós somos pessoas esclarecidas, temos conhecimento de que hoje a pirâmide etária do Brasil inverteu-se. Claro. Hoje a maioria de idosos é muito maior do que a maioria de jovens. Então, tem que remexer, tem que mexer. Tem que mexer. Qual é a extensão dessa reforma? Essa que é a questão. Exatamente. É por aí. Os partidários da esquerda, sonhadores, repetem o mantra da ruptura radical e têm muito compromisso teórico, mas nenhum compromisso prático com as conquistas realizadas pela sociedade brasileira nas últimas décadas. Como é que você vê isso, Rei? Bom, a crise da esquerda, da chamada esquerda na América do Sul, e principalmente no Brasil, ela agora é inevitável, porque, veja, até anos atrás, a esquerda tinha um discurso populista, por exemplo, e socialista, né? Mas ela não estava no poder. Então, você, quando não está no poder, você fazer oposição é relativamente fácil. É lógico. O discurso da esquerda pega muito bem quando você é oposição. Só que a esquerda governou o Brasil durante 12 anos e aconteceu o que aconteceu. Então, como ela já teve uma experiência de poder, né, eu acredito sinceramente que o Brasil vai passar por alguns anos, Paulo, com o som, com o barulho da esquerda, mas acho que a tendência do Brasil agora são os governos de centro e de centro-direita. Certo. Isso, a meu ver, será uma tendência nos próximos anos. Porque são governos que, se o discurso social não é tão poderoso, são governos, são políticas onde o discurso social não é tão poderoso, mas são muito mais eficazes, têm sido eficazes no resultado econômico. Perfeito. Então, populações como a Europa, por exemplo, você vai em alguns países e vê que a direita começa a retomar um espaço. Porque a França está ameaçando a direita assumir novamente. Né? Mas por quê? Porque ela garantiu durante muitos anos emprego e renda. Exatamente. E no fundo, o que é a população? É que é riqueza, distribuição de riqueza. É lógico. Você vê que a própria China hoje... ela está caminhando para isso. Né? É um regime socialista dentro do capitalismo. E o socialismo sobrevive lá pela força militar. É lógico. Ele é imposto, só por isso. Só por isso. Não é uma decisão da população. Não, lógico que não. O Poder Judiciário também não parece desfrutar da lisura e da pompa manifesta pelos rituais da toga. Como resolver esse problema, já que os ministros são nomeados sem que seja necessária uma carreira da magistratura que os leve ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ? Bom, nós temos que melhorar as regras de nomeação dos ministros do Supremo. Eu, Paulo, sou a favor do sistema, eu defendo esse sistema de indicação. Por que razão? A Corte Suprema, ela tem uma característica, ela deve ter uma característica diferente, que é a heterogeneidade. Sim. Quer dizer, você ter pessoas vindas... Claro que todos têm que ser juristas, porque você lida com o direito. Lógico, né? lógico. Mas vindas do Quando Ministério... não são, acaba acontecendo o que acontece, que a gente está vendo aí de algumas decisões esdrúxulas. Isso aí. Mas é preciso que essas pessoas tenham pensamentos diversos do direito, que é para justamente provocar aquela discussão que é muito saudável no judiciário, quando você tem interpretações diferenciadas para se levar a uma decisão comum. Então, o sistema de nomeação, eu não sou contra ele, até porque em outros países se pratica isso, até nos Estados Unidos mesmo. Uhum. Agora, você falou bem ainda há pouco aqui. O que nós precisamos é melhorar os critérios curriculares para o sujeito chegar lá. Exato. Quer dizer, aí não pode, por exemplo, um sujeito que foi advogado de um partido,
esse partido indicar o cara para ser ministro. Exatamente, e ser ministro diretamente, sem passar por nenhuma das etapas. Não, exatamente. E já vem com o seu currículo manchado, que tentou várias vezes ser juiz e não conseguiu. Não conseguiu, então veja, aí está errado. Quer dizer, o sistema de nomeação é correto, agora o critério é que precisa ser mudado. E nesse caso, talvez até mesmo estabelecer uma regra mais rígida. Exatamente, né? Exatamente, né? Que realmente o notório saber jurídico seja levado em consideração principalmente. Esse é o princípio, né? Esse é porque não está sendo. Exatamente, não está. Dizem alguns estudiosos que os problemas da democracia só se resolvem com mais democracia. Como exercer essa democracia em um país como o Brasil, onde as instituições são frágeis e volúveis? Olha, Paulo, esses estudos sobre democracia, eu acho que o século XXI, nós não vamos estar aqui para ver, a não ser que... Mas eu acho que o século XXI vai começar a demonstrar, e a gente já começa a ter essa leitura, que o conceito de democracia, ele não é amplo e absoluto como pretendem os teóricos. Exatamente. Não vai ser possível. Não é possível. Senão virá anarquia. Senão virá anarquia. Nós vamos ter que ter a supremacia de regras, nós vamos ter que ter um Estado que mantenha essas regras e que imponha essas regras para serem cumpridas. Agora que seja um Estado sério. Sim, ele tem que ser um Estado sério, ele tem que ser um Estado ético. Exatamente. É um Estado ético. Exatamente, ético acima de tudo. Ético acima de tudo. Então, não é possível, e eu vou explicar melhor para os ouvintes o seguinte. Veja, quanto mais a sociedade evolui, principalmente em tecnologia, maior o número de necessidades que as pessoas têm. Os indivíduos, eu, você, nós temos uma infinidade de necessidades pessoais. Nós não temos condição, não é possível você realizar todas essas necessidades pessoais no ambiente democrático absoluto, porque você não tem capacidade de competir. As pessoas não conseguem competir entre si. E a democracia, essa democracia, por exemplo, capitalista que nós vemos hoje, que é a vencedora até aqui, ela não dá condição de você competir com o outro em situação igual. Então, nós temos que tentar igualar isso, de alguma maneira. Por exemplo, então o indivíduo que não tem capacidade de ganhar dinheiro, que não é bom nisso, eu conheço muita gente que não é boa para ganhar seu próprio dinheiro. A gente conhece, por aí. Nossos amigos, família, acho lógico. que até mesmo nós, às vezes, somos um pouco incapazes, com toda a nossa... porque às vezes a gente dá aquilo que a gente tem para vender, né? Não é, Paulo? É difícil ganhar dinheiro, por exemplo, e nós precisamos de dinheiro para viver na sociedade. Lógico. Então, eu acho que essa democracia que a teoria vem plantando nos últimos anos, ela vai ter que ser... Eu não diria que terá que ser minimizada, mas ela vai ter que ser controlada. Porque não vai, a população cresce a cada dia, as necessidades são maiores, então vai ter que ter órgão regulador nisso aí. Então, eu penso que nos próximos anos, talvez nos próximos séculos, o mundo vai passar por uma reforma social profunda, e esse modelo de sociedade que nós temos hoje, que é a sociedade... a que venceu, que é o liberalismo, o capitalismo liberal, né, e a democracia, esse modelo, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o modelo começa a ruir. Exato. A eleição do Trump demonstra isso, né? Quer dizer, aquele modelo daquela democracia liberal e aberta, ela já está balançando. Exatamente. Porque ela não contempla todos. Não é? Existe um autor americano chamado Ronald Dworkin, que não era muito conhecido no Brasil até uns 15 anos atrás, quando começou a ser introduzido nas escolas de mestrado e doutorado, nos cursos de mestrado. O Ronald Dworkin, ele escreveu, dentre tantas coisas que ele escreveu, ele é norte-americano, ele escreveu num dos trabalhos dele o seguinte sobre democracia. Ele disse o seguinte: nós caminhamos para uma época em que cada vez mais a sociedade vai entender que o indivíduo ele existe como pessoa e que ele é um ser único. Cada um de nós é único. Sim. Cada um de nós tem sua dignidade própria, tem seus conceitos, seus valores e seu ponto de vista. Então ele diz, o maior desafio dos próximos anos vai ser construir um Estado democrático onde
cada um possa ser atendido dentro das suas expectativas e da sua dignidade como pessoa humana. Que isso Cada um. aconteça. Esse é o grande desafio. Que isso aconteça. Para nós finalizarmos o nosso bate-papo, há uma luz no fim do túnel? Quando é que nós estaremos enxergando essa luz? Eu sempre acredito na humanidade. Eu nunca perdi minha crença no ser humano. Nós somos maravilhosos. E nós fizemos, a humanidade fez na sua história coisas incríveis. É que nós fazemos tantas coisas incríveis que a gente esquece. Que uma sobrepõe-se a outra e a gente vai esquecendo. E a gente está sempre esperando aquela que vem para resolver um problema. Exatamente. Mas não olha para trás. Eu acredito sim, Paulo. Eu acho que a humanidade ela vai resolvendo seus problemas. Os problemas no Brasil serão resolvidos. Nós teremos novos problemas no futuro, que não serão esses. Lógico. Né? Acho que nós vamos conseguir. Eu acredito muito na capacidade do ser humano, acredito na nossa inteligência, acredito, por exemplo, no Brasil, esse povo que é um povo de fé, o povo brasileiro é um povo crente. Exato. Isso é uma coisa boa, é muito bom. Realmente. Né? Eu costumo dizer que enquanto nós estivermos abrindo igrejas, templos e centros e fechando botequins, nós estaremos fazendo um grande trabalho pela sociedade. Exatamente, né? Eu queria agradecer a você mais uma vez, estarmos juntos aqui num bate-papo que é sempre muito agradável, que é sempre uma maneira da gente levar aos nossos ouvintes uma mensagem ou então até mesmo conhecimentos que são necessários para que a gente possa ir crescendo dentro do nosso mundo, do mundo de cada um. Né? Então eu queria agradecer essa oportunidade que você nos dá de estar aqui conosco, batendo esse papo pelos microfones da nossa Rádio Imperial e deixar os nossos microfones para a sua despedida. Agradeço demais, sempre um prazer, uma honra estar aqui conversando com você e com os ouvintes. Aproveito para desejar a todos os brasileiros que estão nos ouvindo aqui um Feliz Natal, não é? Que a gente tenha um ano de 2017 melhor do que foi esse ano e os últimos anos aqui no Brasil e nossa cidade. O ano que vem nós temos governo novo, novas esperanças, novas expectativas. Então, um grande abraço a todos vocês, aos ouvintes da Rádio Imperial, aos queridos amigos do Lions Clube Quitandinha, a você, Paulo, sempre muito gentil, que nos recebe aqui com tanto carinho. E, enfim, vamos ter fé, porque as coisas vão de melhorar. Que assim seja. Nós também queremos agradecer a atenção que foi dispensada pelos nossos ouvintes durante este ano ao nosso programa, que a gente sempre procura trazer um papo diferente, um papo de pessoas que realmente tenham condições de transmitir ao nosso público ouvinte uma mensagem ou até mesmo esclarecer algumas dúvidas, levar algum conhecimento a mais, porque conhecimento nunca é demais. Nós precisamos, o brasileiro precisa aprender a assimilar conhecimentos. Nós precisamos entender as coisas. O próximo programa, inclusive, que será do professor Luiz Fernando Hansen Gonçalves, será um programa que realmente vai trazer esclarecimentos sobre a geomorfologia do nosso município. Vai falar sobre as encostas da nossa cidade, os terrenos da nossa cidade. Então é bom que a população tome conhecimento. Era bom até que alguns políticos da nossa cidade ouvissem também esse programa para ver o que pode ser feito pela nossa cidade, né? Nós temos que começar a olhar a nossa cidade com mais carinho, com mais atenção, para evitarmos tantas coisas que acontecem. Né? O que nós vimos no Quitandinha, por exemplo, foi uma tragédia que não estava anunciada, foi uma tragédia por uma causa natural, mas hoje ela se transforma agora numa tragédia anunciada. Então nós temos que tomar providências, nós temos que olhar, nós temos que ver as coisas, nós temos que realmente perceber e cobrar das nossas autoridades com urbanidade, é lógico, mas cobrar delas a atenção que a população merece, que é uma retribuição da parcela que ela contribui financeiramente para a sua própria cidade. Então é hora da gente também parar e pensar. É bom esse período de fim de ano. Desculpa, eu costumo dizer que nós temos que parar, pensar um pouquinho em tudo aquilo que a gente fez durante o ano, fazer um balanço das nossas contas e ver se a balança está pró ou está contra. Se está contra, vamos tentar fazê-la ficar pró. Ver o que faltou para a gente
melhorar, para nós nos melhorarmos e para nós melhorarmos os nossos semelhantes. A colaboração, a ajuda, a participação, o voluntariado é muito importante por parte das pessoas hoje em dia, e nós, cumprindo com o nosso trabalho, com a nossa obrigação, aqui estamos sempre trazendo aos nossos ouvintes uma mensagem de conhecimento. Pode ser ele, às vezes, a gente tenta trazê-lo o mais perto possível de cada um, para que todos possam ter um entendimento daquilo que a gente se propõe a fazer aqui. Muito obrigado, portanto, a todos. Um abraço a todos os nossos colegas aqui da Rádio Imperial. É uma oportunidade que a gente está tendo de abraçar a todos também, pelo trabalho, pela oportunidade. Um abraço à direção da rádio, que nos dá esse espaço aqui, que cremos que estamos colaborando para o engrandecimento da própria rádio. O nosso obrigado ao William, ao Lucas, ao Darlan, ao Rangel, a todos os operadores da rádio que levam a nossa fala até os nossos ouvintes. Hoje estamos com um probleminha aí de áudio, mas daqui a pouco isso está solucionado também e vamos estar legal no ar aí. Um abraço a todos, um Feliz Natal, um Natal de paz, prosperidade, tranquilidade, e almejamos que o nosso governo, ontem diplomados do Executivo e Legislativo, levem a nossa cidade cada vez mais para o alto, porque este é o nosso lema, e é assim que nós perduremos nas alturas. Um abraço a todos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Fui.